Boa tarde, senhor presidente, excelentíssimas deputadas, excelentíssimos deputados. Eu venho aqui mais uma vez nessa tribuna trazer um assunto muito importante para todo o norte de Minas, em especial para a mesorregião de Montes Claros, de São João da Ponte, que é o assunto da estrada da produção. O asfaltamento da estrada da produção, o trecho da LMG 631, entre São João da Ponte e Capitão Enéas. Essa é uma obra, deputado Gil Pereira, tão sonhada e que nunca saiu do papel. Uma obra, deputado Leleco e demais colegas aqui dessa casa, prometida há décadas por diversos políticos, principalmente nos períodos eleitorais, e que até o início de 2023 estava no esquecimento e não passava de discurso político na região. Desde o meu primeiro dia de mandato, eu tenho levado a bandeira da estrada da produção nesta casa. Os colegas parlamentares têm acompanhado essa minha trajetória e muitos, inclusive, têm apoiado a luta. Sou muito grato por tudo isso. Agora, eu venho aqui, não mais uma vez, apresentar um resumo de toda a trajetória para chegarmos e avançarmos na proposição que conseguimos avançar no final do ano. Venho aqui, pois não posso deixar que desconstruam o que nós fizemos ao longo de 2023 com o apoio dessa casa. E mais ainda, não podemos deixar que apenas alguns poucos parlamentares que usam da politicagem, que usam da má-fé, destruir essa que é uma luta tão sonhada da região. Estamos chegando aos resultados e ninguém vai diminuir o trabalho que nós temos construído nesta casa, nesta questão. Promovemos diversas reuniões, solicitamos audiências públicas, solicitamos ao Executivo nesta casa, através de requerimentos e através de projetos de lei, que pudéssemos garantir as condições mínimas orçamentárias e legais para viabilizar orçamento e recurso financeiro para a pavimentação da estrada da produção. A estrada da produção compreende um trecho importantíssimo daquela mesorregião, do município de Capitão Enéas, do município de Montes Claros, do município de São João da Ponte, interligando Varzelândia, Ibiracatu, Verdelândia, Janaúba, ao grande projeto Jaíba. Através de diversas audiências com o diretor-geral do DR, Dr. Rodrigues Tavares, e também com o secretário de Estado da CEINFRA, Pedro Bruno, tivemos a informação que o projeto executivo de asfaltamento dessa rodovia, que leva o nome da heróica professora Ellen de Abreu, do município de Janaúba, estava em fase de conclusão. E mais ainda, que seria concluído o projeto até meados de maio desse ano. Mais de 20 requerimentos protocolados nessa casa, diversas audiências públicas, deputado Leleco. E um grande marco nessa trajetória foi a sanção da lei de número 24.503, de 2023, de minha autoria, com apoio do Bloco Democracia e Luta, com apoio dos deputados dessa casa, em especial de toda a bancada do Norte de Minas, que nós vimos garantir os recursos do asfaltamento da estrada da produção. Garantia essa que o governo do Estado terá capacidade financeira para transformar esse sonho em realidade. Está certo, deputado Marquinho, que muitas pessoas não entendem ou têm dificuldade de interpretar algumas leis. É normal isso, deputada Beatriz. Mas parlamentares de longa data não conseguirem compreender a legislação chega a ser um absurdo e chega a nos estranhar. Mas mesmo assim, eu vou explicar aqui, eu vou desenhar para esses parlamentares e mais ainda para esclarecer o povo
sobre a verdade, sobre o que essa casa aprovou, que é uma garantia legal para que o Estado possa utilizar parte dos recursos, dos mais de 100 milhões de reais que são depositados todos os anos no cofre do Estado, através da outorga, da concessão, do pedágio da BR-135 de Curvelo a Montes Claros. Existe uma lei, conhecida como Lei Wise, do número 23.574, aprovada e sancionada em 2022, que inclusive é de autoria do meu grande amigo e tutor, ex-deputado Virgílio Guimarães. Essa lei, ela criou um programa chamado Programa Usuário Ativo, o WISE, que tem por objetivo o incentivo à participação ativa da população usuária das rodovias para ajudar o DR, ajudar a CEINFRA a reparar as condições da malha viária no Estado. E aí, através do WISE, o cidadão que vê um buraco na rodovia, que vê um cavalo na pista, que vê um acostamento em condições precárias, ou que vê muito mato tomando conta da pista, através dessa lei, tem o direito de acionar o DR, acionar a CEINFRA, e esses têm a obrigação de, em 72 horas, reparar aquele problema, para diminuir o risco de vida, diminuir os problemas da trafegabilidade dos veículos nas rodovias mineiras. E dentre os artigos dessa lei, foi estabelecido também que os recursos provenientes da arrecadação do pedágio da outorga da BR-135, que compreende a concessão da Ecovias de Curvelo a Montes Claros, seriam repassados ao governo do Estado, para, além da manutenção da malha viária do trecho, que os recursos viessem a ser investidos prioritariamente no asfaltamento do trecho da LMG 631, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas. Então, toda a população do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste e do restante do Estado. Nós vimos ali uma lei criada em 2020 para garantir o apoio ao DR e à CEINFRA na infraestrutura de suas rodovias, com recursos da outorga de um pedágio para viabilizar a sua manutenção, mas mais ainda priorizando uma obra. Acontece que lá atrás, antes da nossa lei 24.503, determinar o trecho da rodovia da Estrada da Produção como prioridade, outros trechos e outras obras haviam sido priorizadas. Parte delas, a BR-135, entre Itacarambi e Amanga, que foi federalizado, e que, graças ao governo do presidente Lula, os recursos estão garantidos através do PAC, e juntamente com o deputado federal Paulo Guedes, com a deputada federal Célia Chacriabá, com a companheira Leninha, e tantos outros deputados e deputadas, os recursos estão garantidos no PAC, a licença ambiental está sendo trabalhada junto ao IBAMA, e nós teremos ordem de serviços, com as graças de Deus, ainda esse ano. Mas ainda, obras como a ponte do Rio São Francisco, entre São Francisco e Pintópolis, obra tão importante que está sendo realizada no contorno rodoviário de Montes Claros, foi garantido através desta lei do deputado Virgílio Guimarães. Por bem, senhoras e senhores, é simples, basta que qualquer cidadão leia a lei aprovada por essa casa, sancionada pelo governador, que garante os recursos e a origem dos recursos para aquelas obras. Então, diante da situação de uma federalização de uma rodovia, com apoio maciço dos nobres colegas, nós alteramos um trecho que seria beneficiado por uma obra estadual, que agora vai ser por uma obra federal.
A ponte do Rio São Francisco, em São Francisco, sofre há 3 anos, deputado Betão, com a falta de compromisso do governo do Estado, que até hoje não teve condições, não teve coragem de dar ordem de serviço. Ao processo licitatório. E aí nós estamos lá, com mais de 3 anos, a população ribeirinha aguardando aquela obra. Por bem, a ponte do Rio São Francisco foi atendida com os recursos da lei aprovada nessa casa, dos recursos da tragédia crime de Brumadinho. Os recursos da obra do contorno rodoviário de Montes Claros também foram garantidos. E aí, o que nós restamos hoje é a obra da pavimentação da estrada da produção, o qual agradeço a essa casa, que além de aprovar uma lei que garante usar os recursos do pedágio para que o governo faça essa obra, aprovou também uma janela orçamentária para que o governador possa usar os recursos do PADEM, os recursos do programa Provias e realize a obra. Não tenho levado momento algum para a nossa gente, em especial o meu povo de São João da Ponte, de Capitão Inés, de Montes Claros, promessa falsa dessa obra. Isso que eu expus aqui é só um resumo de tudo que foi feito, da trajetória que construímos juntos com o parlamento. Não estou mostrando um ofício na mão, como outros parlamentares fizeram, tentando justificar a resposta do DR de que ainda está elaborando o projeto. Mostrar papel na mão é fácil. Cada um escreve e coloca o que quiser. Eu estou falando de lei, sancionada pelo governador. Eu estou falando de ações com participações ao vivo, na TV Assembleia, nas mídias de comunicação do nosso mandato, do diretor-geral do DR, do secretário da CEINFRA, sobre isso. Pois é, eu observo que essa iniciativa, deputada Leninha, tem incomodado alguns parlamentares sobre a nossa luta e sobre os resultados obtidos pelo nosso mandato em apenas 1 ano de trabalho. Mas eu só quero deixar claro que nós não iremos parar em momento algum. Não vou parar enquanto essa obra não sair do papel. Não vou parar de cobrar o governo para que cumpra com suas obrigações e coloque o dinheiro do pedágio da concessão da BR-135 na melhoria das nossas estradas. A MG 122, de Capitão Inés a Janaúba, ficou intransitável por mais de 10 dias, porque uma ponte ficou comprometida, sem falar do tanto de buraco entre Janaúba e Espinosa, causando, inclusive, mortes. Eu pergunto, uma família que perde vida numa estrada não cuidada pelo governador, de quem é a responsabilidade? A omissão do governo não ocasionou aquela morte? O Ministério Público tinha que apurar isso e tinha que tomar as providências. A rodovia, a LMG 603, de Januária a Cônego Marinho, a 604, de Januária a Bonito de Minas. E engraçado, deputado Leleco, deputado Cristiano, que todos os problemas do norte de Minas de rodovia começam com 6. A rodovia 654, deputada Leninha, de São João da Vereda a BR-365, no entrocamento com Pirapora. O DR alega que não dá condições de dar a manutenção devida, porque não tem cascalho, sendo que a menos de 20 quilômetros dali, nós temos a obra da Ecovias, da 135, toda quarta-feira, interrompendo a via por mais de 4 horas, tirando cascalho e detonando a Serra de Bocaiúva e a Serra de Montes Claros. A LMG 638, que liga o Riachinho a Arinos. A 408, que liga Brasilândia a Buritizeira e Pirapora. E mais ainda, a MG 496, que liga Pirapora, Vaz da Palma, La Sância, Corinto. Há 2 anos atrás, foram lá, em período eleitoral, dar ordem de serviço, e você não vê 1 metro de massa asfáltica para aquela população, para aquela região. A MG, deputado Marquinhos Lemos, 214, de senador Modestino Gonçalves, a Itamarandiba,
é a mesma ladainha e a mesma história da estrada da produção. Políticos prometendo em ecos de eleição, mas quando vem aqui um parlamentar que aprova uma lei, que garante orçamento, que garante na lei orçamentária uma janela para o governo executar a obra, aparece alguém emburrado, alguém rabugento, para falar que é mentira. E fora tantas outras rodovias. Então, quero aqui dizer que, dentre tantos artigos que foram estabelecidos, os recursos para essa obra da estrada da produção, tivemos também o compromisso do governo, em audiência pública promovida nessa casa, com a presença de prefeitos, vereadores, Sociedade Rural de Montes Claros. E o nosso pedido é cumpra-se a lei, atenda o povo, governador. Sabemos da sensibilidade da base do governo, da sua liderança nesta casa, mas mais ainda sabemos que há o dinheiro do Funtrans, que é esse fundo para onde se depositam 100 milhões de reais por ano, que é o recurso da concessão do pedágio. Por fim, para podermos fazer a defesa aqui da derrubada desse veto, eu precisava falar mais uns 2 assuntos sobre a estrada da produção. Dizem que está na moda falar que existem pessoas tóxicas, existem relacionamentos tóxicos, e não poderia deixar também de existir os políticos tóxicos. Aqueles que estão sempre armados para diminuir o mérito do outro. Eles têm um péssimo hábito de desmerecer a conquista alheia, principalmente quando não conseguiram ou nem tentaram, para ficar só iludindo o povo. E não tem o que mostrar. Vamos trabalhar, colegas parlamentares, colegas deputados, deputadas, com forças, com união. O povo não merece passar esse tipo de politicagem. A estrada da produção vai sair, e tem que sair porque tem recurso orçamentário, tem dinheiro garantido para isso. Eu acredito que qualquer execução orçamentária e financeira, com 1 centavo que seja, em manutenção de rodovias do Estado, com dinheiro do pedágio, ele acarreta improbidade administrativa, porque a lei sancionada pelo governador, de nossa autoria, com apoio de todos os deputados e deputadas do nosso bloco Democracia e Luta e dessa casa, assim determina. E por isso, eu sei bem que o povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Montes Claros, de Capitão Enéas, de Verdelândia, Jaíba, Janaúba, Japonvá, Patins e Lontra, sabem da realidade dessa luta. E não será diferente até que essa luta seja exitosa. Mas aí, voltando à questão do pedágio, da mesma forma que aprovamos uma lei, que essa casa aprovou uma lei em 2020, garantindo as condições do Estado da manutenção em sua malha, com o dinheiro das concessões do pedágio, ele também se gabou, e o governador, ao contrário do que fez, em favor da lei Localiza, em favor dos amigos, em especial do Salim Matar, dando a isenção fiscal, a redução de uma alíquota na revenda do veículo, de locadoras, de 4% a 1%, mais de R$1 bilhão de prejuízo aos cofres do Estado por ano. Sem falar que, para o restante dos amigos, foram mais de 14 milhões. Em 2021, dentro da lei do deputado Vigílio Guimarães, nós prevíamos lá a isenção de R$ 2,00 no pedágio para os usuários da rodovia 135, onde ali o governador, mais uma vez, vetou. O governador vetou, deputada Beatriz, a redução do valor do pedágio em R$ 2,00 para o povo que trafega na MG BR-135 de Curvelo a Montes Claros. Não seria diferente que agora, esse belíssimo projeto de lei, aprovado por essa casa, a lei do nosso grande amigo, deputado Marquinhos Lemos, melhorada com nossa participação, a lei 24.506 de 2024, que garante
ao cidadão de Bocaiúva, ao cidadão de Montes Claros, de Augusto de Lima, de Buenópolis, de Corinto, de Curvelo, de Cordisburgo, que vai até Curvelo fazer uma cirurgia ou um exame, que vai sair lá de Bocaiúva e vai vender a sua mercadoria, a sua produção da agricultura familiar em Montes Claros, a lei permite que ele volte para a sua cidade no prazo de 12 horas, pagando apenas um pedágio. Mais uma vez, o governador insiste em ir contra o povo, insiste em aferir o bolso de quem é mais simples, querendo agora que essa casa permita isso. E aí, a nossa defesa aqui é para que essa bela proposição do deputado Marquinhos Lemos, esse grande colega, grande companheiro, possa fazer valer a vontade do povo e nós possamos derrubar o veto do governador. Peço aqui desculpa ao deputado João Magalhães, eu precisava concluir o meu raciocínio. E o raciocínio, para quem está assistindo pela TV Assembleia, pelos nossos canais de comunicação, não poderia ser interferido, porque a verdade é isso, nua e crua. Está aqui papéis, como outros mostraram, está aqui leis, e nós vamos lutar, deputada Beatriz, para que essa obra saia do papel. E mais ainda, para que esse veto seja derrubado. E nós possamos garantir a todo cidadão esse desconto, né, do pedágio no retorno das suas viagens. Com a palavra, deputada Beatriz. Está me dando uma parte? Com a parte, deputada Beatriz. Fique à vontade. Obrigada, deputado Ricardo. Sem prejuízo